Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é o Desvendando o Apocalipse, o último vídeo. Profecias para o tempo do fim. O último vídeo do Desvendando o Apocalipse. Esta série maravilhosa que comecei em abril e estou terminando agora no mês de outubro. Muito boa a série. Estou tendo resultados muito bons dessa série. E estou gostando de ver o povo compartilhando nos meus vídeos, deixando seu like, comentando. Estou muito feliz com esta série, Desvendando o Apocalipse, que eu termino com grande estilo. Comecei em abril, estou terminando agora em outubro, mas gostei muito de fazer essa série, de pregar a palavra de Deus, as profecias. Muito obrigado pela compreensão de todos. E hoje é as profecias para o tempo do fim, para o último vídeo desta série. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscrever no meu canal, revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificação para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem. Continue compartilhando, divulgue meu canal, que mais pessoas possam assistir os meus vídeos, de eu pregando a palavra de Deus. Vamos orar para fortalecer a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse dia do Senhor, que começou hoje ao pôr do sol e que termina amanhã ao pôr do sol. 24 horas de adoração, de louvor e de muito amor a todos nós. Muito obrigado, meu Deus, por este dia do Senhor, o sábado do Senhor. Eu trago no dia de hoje, Senhor, o último vídeo da série Desvendando o Apocalipse, profecias para o tempo do fim, as profecias muito importantes para a nossa geração, que as pessoas possam assistir, possam entrar em seus corações para estudarem as profecias, que a Tua palavra, Senhor, possa penetrar nos corações dessas pessoas, dos irmãos e irmãs em Cristo, para que eles possam saber do que acontecerá em breve no futuro. Muito obrigado, meu Deus. Fique comigo nesses minutos e segundos que eu estarei pregando a Tua palavra, meu Deus. Faça-me de mim o Seu servo. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, irmãs e irmãs em Cristo, vamos lá. Vou falar exclusivamente de Daniel e Apocalipse. Daniel e Apocalipse são os mesmos livros. Apontam para o tempo do fim. Eu vou começar com Daniel capítulo 2, o sonho de Nabucodonosor, principalmente que Nabucodonosor sonhou com uma estátua, que a gente chama-se de estátua assustadora, que revelou que o império dele não seria o único na Terra, que viria 3 impérios depois de Babilônia. A cabeça de ouro, a estátua, tinha a cabeça de ouro, a cabeça de ouro era a Babilônia, os peitos e os braços a cabeça era de ouro, os peitos e os braços eram de prata, era a Médio-Pérsia, a cintura era de bronze, que era o reino da Grécia, as pernas de ferro, que é o Império Romano, o Império de Roma, e os 10 dedos do pé, dos pés, que são de ferro e de barro, que são 10 reinos divididos, que seria depois da queda do Império Romano. Vamos ler do versículo 44. Está falando exclusivamente, esse versículo está falando exclusivamente dos pés da estátua. Eu dei a característica da cabeça, do peito, dos braços, do quadril, que é a cintura, e as pernas de ferro, e os pés de ferro e de barro. Agora eu vou falar dos pés do ferro e de barro. Versículo 44 do capítulo 2 de Daniel.
Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos. Por que esse reino não passará para outro? Porque a Babilônia passou para a Medopérsia, Medopérsia passou para a Grécia e a Grécia passou para Roma. O reino de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, não passará para ninguém. Nenhum reino chegará, roubará o reino de Jesus Cristo. Jesus Cristo não dividirá com ninguém. O reino de Jesus Cristo é eterno. Por isso que não passará para ninguém. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos. Quem está falando? Quais são esses reinos? Os 10 reinos do Apocalipse. Quero que depois chegará lá, que eu chegarei lá. Os 10 reinos que está descrito no Apocalipse 17. Vamos ler Apocalipse 17. Fica em Daniel capítulo 2. Pula lá para... Mantém o dedo no Daniel capítulo 2 e vai para o Apocalipse 17. Os dias destes reis. Versículo 16. Os 10 chifres que vistes e a besta... Versículo 12, desculpa. Versículo 12. Os 10 chifres que vistes são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. E essa 1 hora é 1 semana. Então, os 10 chifres, que fala no Apocalipse 13, que estão falando dos 10 dedos, tem dupla aplicação. Porque aqui dos 10 dedos, que ele está falando do Império Europeu, do Império que derrotou a Roma, as 10 tribos bárbaras, as 10 tribos bárbaras que sofriam a opressão de Roma. Essa profecia aconteceu no ano 476 depois de Cristo. Roma regeu o mundo. Roma coordenou o mundo de 1180 a.C. a 476 depois de Cristo. Foi o reino mais duradouro. E em Daniel capítulo 7 fala que esse reino seria diferente dos outros. Ele foi diferente dos outros. Ele durou mais tempo, aconteceu mais coisas do que todos os reinos que passaram antes dele. Então, esses 10 dedos da estátua, dos pés, são as 10 tribos bárbaras que sofriam opressão de Roma. Roma, pegava os primogênitos de cada tribo, para se servirem como soldados de Roma. E cobrava impostos, dessas 10 tribos bárbaras. Cobrava impostos, caros. Chegou um momento que essas 10 tribos bárbaras não aguentou mais. Decidiram oprimir Roma. Desde o ano 300 depois de Cristo até o ano 476 depois de Cristo. Mais de 100 anos. As 10 tribos bárbaras, de geração a geração, oprimiram Roma. Desde o ano 300, começou a destruir Roma. Mas exclusivamente no ano 476 depois de Cristo, que praticamente derrotaram Roma. Então, por isso, essas 10 tribos bárbaras, que depois eles transformou em 7, porque quando o bispo de Roma se tornou cabeça de todas as igrejas, 3 tribos, que são chamadas tribos arianas, não concordaram com a lei papal, não concordavam com a lei daquele bispo. E por isso, tinha a doutrina de Ário. Ário viveu no mesmo ano que começou a opressão das 10 tribos bárbaras contra Roma.
que era no ano 300, que ele viveu nesse tempo, que era Hiário, não concordava com a Bíblia. Ela falava que Jesus Cristo não era filho de Deus, que ele não era Deus, que apenas era um anjo, que era normal com os outros, que ele não era filho de Deus. Então, essas três tribos, os Érulos, os Vândalos e os Ostrogodos, eram de tribos arianas, que elas concordavam com a doutrina ariana, a doutrina de Ário. Por isso foram exterminados, foram derrotados, foram mortos. Não tem hoje uma documentação de história dessas três tribos. Os Vândalos, os Érulos e os Ostrogodos. Não tem mais, não tem história mais desses três. Então, por isso que tem dupla aplicação essa profecia das 10 tribos bárbaras que minaram Roma. Os 10 reinos que serão ainda formados para o tempo do fim. Essas 10 tribos, esses 10 reinos que tem no Apocalipse 13, vai lá no Apocalipse 13. Apocalipse 13, a besta que emerge do mar. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. Quer dizer, essa besta tinha 10 chifres, que são os 10 reinos mundiais que serão formados. Então, você liga o paralelismo dessas profecias. Daniel capítulo 2 e Apocalipse 13 se ligam nesta parte dos 10 reinos que serão formados. O Apocalipse 13 é a explicação do Apocalipse 17. O Apocalipse 17 está explicando o que acontece no Apocalipse 13. O anjo fala para João o que o Apocalipse 17 está mostrando no Apocalipse 13. Quem é esse poder que o Apocalipse 13 descreve? E essa besta que emerge do mar é a Igreja Católica Apostólica Romana, o Vaticano, o Papa. Que em Daniel capítulo 7 é o chifre pequeno, mas no Apocalipse 13 é a besta que emerge do mar. O chifre pequeno foi do passado, oprimiu o povo santo, de 538 até 1798. A besta que emerge do mar ainda não se manifestou. É para o tempo final. O Apocalipse, desde o capítulo 1, é girado a 1844. Não tem outra data. O capítulo 1 descreve Jesus passeando entre as eras, as 7 igrejas. Ali foi no ano 31, ainda que ele era sacerdote, mostrando o cenário para João. Já no capítulo 2, começa a era das igrejas, do ano 31, a igreja de Éfeso do ano 31 até o ano 100, a igreja de Esmirna do ano 100 a 313, a Pérgamo de 313 a 538, Tiatira de 538 até 1517, Sardes de 1517 a 1798, Filadélfia de 1798 até 1844 e Laodiceia, que começou em 1844 e se estende até os dias de hoje, até a volta de Jesus. Estamos vivendo em Laodiceia. Então, se começou em 1844, o Apocalipse é para frente, não é do passado. É de 1844 para cá. Começou o juízo dos mortos. Jesus passou de sacerdote para sumo sacerdote.
começou o juízo dos mortos. Todos aqueles que morreram na esperança da ressurreição de Cristo, que creram em Jesus, então estão sendo julgados. De Abel até agora, eles estão sendo julgados os mortos. O primeiro mártir, Abel, que era o seu irmão Caim, que o matou. Então, desde Abel até agora, eles estão sendo julgados os mortos. E quando começará o juízo dos vivos? Começará quando o Vaticano, junto com a besta que sobe da terra, que é os Estados Unidos da América, decretarem, era o decreto dominical, era pôr isso em lei e divulgar para os outros países, começará o juízo dos vivos. Por que juízo dos vivos? Porque o povo será julgado. Se eu aceito o selo de Deus ou você aceita o selo da besta. O que é aceitar? O que é o selo de Deus e o selo da besta? O selo de Deus é o sábado santo, como hoje. Estamos guardando o sábado. Começou hoje ao pôr do sol e termina amanhã ao pôr do sol. Ou você quer guardar o domingo que começa amanhã ao pôr do sol e termina no domingo ao pôr do sol? Que não é o dia do Senhor. O dia do Senhor é hoje. Então, por isso que o selo de Deus é do dia de hoje. Era o sábado. E o selo da besta é o domingo. Não é chip, não é nada. QR Code, não é nada. É o dia de guarda, o dia santo. Continuando aqui em Daniel capítulo 2. Então, como vistes que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei que há de ser futuramente. Certo é só sonho e fiel a sua interpretação. Quer dizer, a única esperança que a gente tem que ter nessa estátua é a pedra que, sem auxílio de mãos, derrotou, caiu nos pés da estátua, que seguramente é os 10 reinos. Os 10 reinos que serão formados. Apocalipse 17. Então vamos continuar em Apocalipse 17. Têm estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Quer dizer, eles pelejarão contra Cristo, que Cristo os vencerá. Aquela vitória já está certa. A vitória está certíssima, ela não tem que questionar. Jesus irá vencer o mal. Vamos ler a citação de Ellen G. White, do Grande Conflito. Estou começando a fazer uma série do Grande Conflito. Pesquise lá. Comecei semana passada e vou continuar. Está muito bom essa série. Vamos falar o que o mal irá impor neste mundo. Quero começar com o Espiritismo. Que escreve Ellen G. White aqui nesse livro. Vou ler um pedaço. Depois eu vou falar da vitória de Cristo. O ministério dos santos anjos, tal qual está representada nas Santas Escrituras, é uma verdade mais confortadora e preciosa para cada seguidor de Cristo. Mas o ensinamento da Bíblia sobre este ponto tem sido obscurecido e pervertido pelos erros da teologia popular. A doutrina da natural imortalidade, primeiramente emprestada da filosofia pagã, incorporada à fé cristã nas trevas da grande apostasia, tem sufocado a verdade tão claramente ensinada nas Escrituras,
de que os mortos não sabem de nada. Multidões chegaram a crer que os espíritos dos mortos são os espíritos ministradores enviados para ministrar àqueles que são herdeiros da salvação. E isso apesar do testemunho das Escrituras com respeito à existência dos santos celestiais e a sua conexão com a história do homem, antes que houvesse algum homem morto. Quer dizer, o que eles ensinam, aquelas doutrinas satânicas, que vai ter o espiritismo, que os mortos voltam, que eles ficam vagando pela terra, mas na Bíblia Sagrada falam, em Eclesiastes fala que os mortos não sabem de nada, que ela morreu, acabou, que ela jaz a memória, que ela não tem mais, que ela memória, jaz no esquecimento, não sabem de nada, que ela foi enterrado na sepultura e ali fica, que ela não volta para a terra, não existe isso. Se você acredita nisso, esquece. Vamos agora falar da vitória de Cristo. Vamos falar da vitória de Cristo. O fim do conflito. Ao término dos 1000 anos, Cristo retorna à terra, e ele é acompanhado pelas hostes dos redimidos e assistido por uma inumerável comitiva de anjos. No momento em que desce com terrível majestade, ordena os ímpios mortos que ressurjam para receber sua sentença. Estes surgem como um poderoso exército incontável, como a areia do mar, que contraste com aqueles que reviveram na primeira ressurreição. Os justos estavam revestidos de imortal juventude e beleza. Os ímpios trazem os traços da doença e da morte. Os olhos de toda aquela vasta multidão se voltam para contemplar a glória do Filho de Deus. Com uma só voz as hostes dos ímpios exclamam: Bendito que vem em nome do Senhor. Não é o amor a Jesus que inspira essa declaração. A força da verdade os compunge a abrir os lábios em involuntária confissão. Assim como baixaram a sepultura, os ímpios dela saem, com a mesma inimizade contra Cristo e o mesmo espírito de rebelião. Não terão nenhum novo tempo de graça para remediar os defeitos de sua vida passada. Nada ganhariam com isso. Uma vida toda de transgressão não lhes soaviou o coração. Houvesse um segundo tempo de graça e este seria ocupado como foi o primeiro, na evasão dos reclamos divinos, em incitar rebelião contra ele. Cristo desce sobre o Monte das Oliveiras, de onde ascendeu após a sua ressurreição, e onde os anjos repetiram a promessa de sua volta, diz o profeta: Virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele, e aquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, e haverá um vale muito grande. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um dia será o Senhor e um será seu nome. Quando a Nova Jerusalém, em seu fascinante resplendor, repousa sobre um lugar purificado e preparado para recebê-la, Cristo, juntamente com o seu povo e os anjos, entram na santa cidade. Então Satanás prepara para a última e cruenta luta pela supremacia. Quando despojado de seu poder e apartado de sua obra de engano, o príncipe do mal se sentia miserável e deprimido. Mas com os ímpios ressuscitados, vendo ele as vastas multidões ao seu lado, suas esperanças revivem. E ele se determina a não se entregar na grande controvérsia. Formará todos os exércitos dos perdidos sob sua bandeira, e por meio deles se empenhará por executar seus planos. Os ímpios são cativos de Satanás, rejeitando a Cristo ou aceitarem o domínio do líder rebelde. Esses estão prontos a receber suas sugestões e pôr em prática os seus comandos. Contudo, coerente à sua argúcia primitiva, ele não se reconhece como Satanás. Reivindica ser o príncipe, o legítimo proprietário do mundo, cuja herança foi-lhe ilegalmente despossada. Representa-se a si mesmo perante seus iludidos súditos,
como um redentor, assegurando-lhes que seu poder os trouxe de volta da sepultura, e estás prestes a resgatá-los de mais cruel tirania. Tendo sido removida a presença de Cristo, Satanás opera maravilhas para apoiar suas reivindicações. Ele torna forte aquele que é fraco e inspira a todos com seu próprio espírito e energia. Ele se opõe a capitaneá-los contra o acampamento dos santos e tomar a posse da cidade de Deus. Com satânica exultação, ele aponta para os incalculáveis milhões que ressuscitaram dos mortos e declara que, como seu líder, é ele competente para subverter a cidade e reaver o seu trono e reino. Quer dizer, Satanás sempre invejou a Deus. Sempre invejou a Deus. Ele sempre queria tomar o lugar de Deus. Começou com a rebelião no céu. Ele continuou em 6.000 anos, oprimindo o povo santo. Oprimiu o povo santo por 1.260 anos, usando o Papa como seu regente. Ele estava por trás, tentando humilhar o povo santo. Quer dizer, em todo momento, quer tomar o lugar de Deus. O capítulo 13 de Daniel, que fala da condenação dos 3 amigos de Daniel, que ela voltará a acontecer, que passaram pela fornalha ardente, que ela voltará a acontecer no Apocalipse 13, quando a imagem da besta, que ela falar, que ela condenar a todos que não seguem a besta, que ela vai pôr o decreto de morte. Mas isso é no finalzinho, que ela dá supremacia, que isso é no finalzinho da tribulação. Então vai ter os 1.260 dias de supremacia papal, que não é mais de anos, é 1.260 dias de supremacia papal. Depois, o Papa vai cair, Satanás virá com seus anjos, passará por Cristo, vai se passar por Cristo, ela vai interpretar Cristo, e os anjos como os apóstolos, os anjos dele, que eu não gosto nem de falar o nome, e vão enganar. Quem serão enganados? O povo que já está condenado, o povo ímpio. Os santos não acreditarão, mas o povo ímpio o abajurarão, vai segui-lo. Que o povo ímpio já escolheu a marca da besta, que já não está mais escrito no livro da vida, que ele já está condenado, que já fechou-se a porta da graça. Então, por isso que vai enganar o povo ímpio. Depois disso, soará 6 primeiras trombetas, judiando do seu povo, o povo que escolheu a marca da besta. Vai matar a 1/3 parte de cada coisa. Depois, vai vir a praga de Deus, 7 pragas, condenando o povo ímpio. Depois virá o decreto de morte, Jesus voltará, voltará à sua segunda vinda. Vamos continuar aqui com o livro do grande conflito. Naquela vasta multidão, há muitos que pertenceram à longeva raça que existiu antes do dilúvio. Homens de elevada estatura e imenso intelecto que, submetendo-se ao controle e domínio dos anjos caídos, devotaram toda a sua habilidade e conhecimento à exaltação de si mesmos. Homens cujas maravilhosas obras de arte levaram o mundo a idolatrar seu gênio, mas cuja crueldade e perversas invenções, corrompendo a terra e desfigurando a imagem de Deus, fizeram com que Deus os estripasse da face de sua criação. Há reis e generais que conquistaram nações, homens valentes que nunca perderam uma batalha, guerreiros orgulhosos e ambiciosos, cuja aproximação fez reinos tremerem. Na morte não experimentaram mudança alguma. Ao se erguerem da sepultura, retornam à corrente de seus pensamentos exatamente onde ela cessou. São agitados pelo mesmo desejo de vencer os que regia antes de tomarem. Quer dizer, aqui está falando depois dos 1000 anos,
tem a volta de Cristo. Cristo arrebata os seus filhos para o céu, ressuscita os mortos que estão na sepultura, que receberam a graça, e ressuscita e ele muda o corpo daqueles que estão vivos, que aceitaram a marca de Deus. Muda do corpo que está de mortal para imortal, de corruptível para incorruptível. Ele arrebata o seu povo para o céu, 1000 anos no céu. Juízo executivo, que ela vai falar sobre... juízo executivo não, que era juízo comprovatório, que era juízo de comprovação, que era por que esse não subiu, por que esse não foi escolhido, por que esse não veio para o céu, que era o que ele fez, que era que faltou um detalhe, ele era tão santo, que ele era tão religioso, por que ele não veio, o que ele pecou, o que ele errou, que ela vai ter essas comprovações, que ela vai mostrar caso de cada pessoa. E tem muita gente neste mundo, de cada pessoa, que ela vai ter um juízo de comprovação. E, 1000 anos no céu, a Nova Jerusalém descerá do céu, que ela vai reger na terra, na Monte das Oliveiras, que ela ali vai se apojar, que ela vai se assentar. E o reino começará. Depois disso, terá o julgamento. Todos nós passarão pelo julgamento. Ímpios e salvos passarão pelo julgamento. E aqui que eu estou lendo é o julgamento. Satanás consulta primeiramente seus anjos e então esses reis, conquistadores e homens poderosos olham para a força e número ao seu lado e declaram que o exército dentro da cidade é pequeno em comparação com o seu, e assim pode aquele ser derrotado. Estabelecem seus planos para tomar posse das riquezas e glória da Nova Jerusalém. Todos imediatamente começam a se preparar para a batalha. Hábeis artífices constroem implementos bélicos. Chefes militares, famosos por seus sucessos, organizam as multidões de guerreiros em companhias e divisões. Quer dizer, até nesse momento, aqueles que eram de batalhas, guerreiros, que estudavam estratégias antes da batalha, nesse momento ainda vai ter. Quer dizer, impressionante, que ainda vão estudar um jeito de invadir a Nova Jerusalém. É dada, afinal, a ordem de avançar, a incontáveis hostes começam a se deslocar. Um exército tal como nunca foi reunido por conquistadores terrestres, e o qual jamais poderia ser igualado pelas forças aliadas de todas as eras, desde que a guerra começou sobre a terra. Satanás, o mais poderoso dos guerreiros, comanda na vanguarda, e seus anjos unem as forças para esta luta final. Reis e guerreiros compõem seu cortejo marcial, e as multidões seguem em vastas companhias, cada qual com seu comandante designado. Com precisão militar, as fileiras compactas avançam pela fragmentada e irregular superfície da terra, rumo à cidade de Deus. Por ordem de Jesus, os portais da Nova Jerusalém serão fechados, e os exércitos de Satanás citam a cidade apontando-se para o ataque. Novamente, Cristo aparece à vista de seus inimigos, muitos acima da cidade, sobre um fundamento de ouro polido. Acha-se um trono alto e majestoso. Sobre este trono assenta-se o Filho de Deus, e ao seu redor estão súditos de seu reino. Nenhuma linguagem pode descrever, nenhuma pena retratar o poder e a majestade de Cristo. A glória do Pai eterno envolve seu Filho. O brilho de sua presença enche a cidade de Deus e estende-se além dos portais, inundando a terra inteira com sua luminosidade. Mais próximos ao trono estão aqueles que de uma vez foram zelosos na causa de Satanás, mas que, arrancados como os tições de fogo, seguiram seu Salvador com profunda e intensa devoção. Quer dizer, quero ler um pouquinho desta batalha. Depois do julgamento, que todos serão julgados, Satanás ainda
que ela vai tentar, que era o seu último ato, mas não dará certo. Que ela reúne todos os ímpios que ressuscitaram, desde Caim até agora, e tentam batalhar contra a Nova Jerusalém, que ela mais serão derrotados. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por estes minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo, para pregar esta profecia maravilhosa para o tempo futuro. Esta profecia que todos devem estudar, todos devem compartilhar um com o outro. Por isso, meu Deus, a palavra do Senhor é poderosa demais. E eu amo, e eu gosto de pregar, e sempre vou pregar, Senhor, meu Deus. Por isso, faça de povos, nações e línguas para voltarem para o Senhor, meu Deus. Voltar ao primeiro amor, voltar à primeira luz. A luz que clareia a todos nós, a luz maravilhosa do Senhor, meu Deus. Por isso, meu Deus, tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos e irmãs em Cristo, preciso da ajuda de vocês. Se inscreve no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Deixe seu like. E compartilhe com o maior número de pessoas o meu vídeo, o conteúdo do meu canal. Divulgue o meu canal, preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!